12 e 13. 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, depois verso 11, 12 e 13. Se todos acharam, deixe a sua Bíblia aberta, não feche, a gente tem seguido a história e é importante que você siga com sua Bíblia aberta, porque não dá para acompanhar todas as referências pela projeção. Então, nos acompanha aí, diz assim a palavra do Senhor, verso 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Verso 11 em diante diz: E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço, ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Vamos orar, pedindo que Deus nos dê graça em ouvirmos a sua palavra. Pai do céu, é na presença do Senhor que nós estamos, e o nosso coração se aquieta ao ouvir a tua palavra, e pedimos que o teu Espírito nos ajude. A tua palavra nos diz que é Ele que nos ilumina e nos dá entendimento das verdades mais profundas do Senhor. É Ele o nosso ensinador, é Ele o nosso consolador, é Ele que dá testemunho do Senhor. Ó Deus, e assim pedimos o auxílio e ajuda do teu Espírito, para nos convencer, ó Deus, que precisamos do auxílio do Senhor, da graça e da unção do Senhor sobre as nossas vidas. Use-nos como instrumento único e exclusivo do Espírito Santo do Senhor nesta noite para ministrar a tua palavra. Peço isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, Deus. Amém. Nós temos seguido uma série de mensagens acompanhando alguns personagens bíblicos. Diminui para mim, por gentileza, um pouquinho do retorno, só um pouco. Obrigado. Se alguém diminuir um pouquinho do retorno aí para mim, eu agradeço. Nós estamos estudando uma série de mensagens sobre personagens bíblicos. Nós já falamos sobre Sansão, falamos sobre Jefité, falamos sobre Mical na semana passada. Eu não quero encerrar os personagens, porque quando a gente se propõe a estudar a Bíblia através de personagens, de homens e mulheres da história bíblica, a gente traz o sentido também para a nossa própria vida. Todos eles, apesar de serem homens e mulheres de Deus, foram passivos de faltas, passivos de erros, passivos de problemas, de dificuldades, e não só acertaram, mas erraram muito. E a gente aprende com a vida deles. Deus se revela a nós. Deus, ao se fazer conhecer a nós, Ele também traz à tona os nossos erros, a nossa história e a nossa vida. E estudando a vida desses personagens, a gente traz preciosas lições e preciosas mensagens para a nossa vida. Amém? Hoje nós não daremos conta de falar tudo sobre ele. É um personagem cuja biografia é muito grande,
e nós dividiremos em duas partes. Hoje falaremos uma parte da vida de Davi, e na semana que vem nós falaremos sobre uma outra parte da vida e da história de Davi. Mas queremos falar sobre o homem que é comunicado o homem segundo o coração de Deus. Quando a gente fala o homem segundo o coração de Deus, a gente vai pensar, homem perfeito, maravilhoso, homem que errou pouquíssimo. Na verdade, se olharmos e compararmos a história, por exemplo, de Davi com a história de Moisés, Moisés só teve um erro na sua vida, e por causa de um erro só, ele não entrou na terra prometida. Quando Deus manda ele tocar na rocha, que sairia água, ele vai lá e bate na rocha, por acaso sairá água dessa rocha, e por causa disso, da sua incredulidade, da sua desconfiança de Deus, Deus não permite que ele entre então na terra prometida. É claro que Moisés teve outras falhas, nós já estudamos aqui sobre a vida de Moisés, mas Davi diz a Bíblia que ele era um homem sanguinário. Além disso, ele também cometeu adultério, também cometeu um crime, matando o próprio esposo daquela com quem ele comete adultério. Muitos foram os erros da vida de Davi, mas ele é colocado como homem segundo o coração de Deus. Vamos aprender um pouco com a história de Davi, esse personagem interessante. A escolha, o chamado de Davi, como Deus chama Davi, como Deus escolhe Davi para ser o segundo rei de Israel, como Deus escolhe esse personagem para ungí-lo e se tornar o líder daquele povo, daquela grande nação. A partir de Davi, as conquistas do povo de Israel se multiplicam, se estendem. Isso culmina na vida depois do seu filho Salomão, quando o reino de Israel se torna conhecido e se torna um grande governo, um grande império da sua época. Não vamos dizer império, mas com destaque um grande reinado da sua época. Como começa essa história? E começa com um texto que nós acabamos de ler, iniciando em 1 Samuel capítulo 16, desde o verso 1. Ele era um pastor de ovelhas. Davi era filho de Jessé, parte de uma família de mais 7 irmãos, não era uma família pequenininha, eles eram um total de 8 irmãos. 3 dos irmãos mais velhos de Davi serviam ao exército de Saul, eram soldados, eram guerreiros, inclusive foram os primeiros a serem apresentados por Jessé a Samuel para ser escolhido como rei. Esse Davi, pastor de ovelhas, era o filho caçula, o caçulinha de Jessé. Ele era um jovem bonito e destemido. Os irmãos de Davi até diziam que ele era maldoso, e diziam também que ele era presunçoso. Se vocês continuam lendo a história de Davi, quando ele se apresenta a Saul, porque ele queria enfrentar o gigante Golias, quando ele se apresenta a Saul, ele diz assim: quem é Golias? Quem são os filisteus? Eu quando estou lá no pastoreio, cuidando das ovelhas, e vem um leão, eu pego ele pela juba, mato. Se vem o urso, eu mato. Então quem vem eu mato. Quem é um filisteu? Quem é esse gigante? Aí também eu posso matá-lo. Então, por causa disso, os irmãos chamam Davi de presunçoso, de que ela era uma pessoa de gogó bem grande, né? Que falava muito, mas fazia pouco. Mas o texto, na verdade, diz também que ele era um guerreiro, apesar de não estar recrutado para fazer parte do exército de Saul, mas ele era chamado no texto de guerreiro, de valente, um homem que estava sempre disposto a guerrear, e vai se tornar de fato um grande guerreiro, um grande valente, né? Um grande conquistador. Ele também era um cantor, e gostava de oferecer louvores a Deus. Imaginemos aqui
que Davi, enquanto cuidava das ovelhas no campo, nas madrugadas, ou no início da noite, contemplando as estrelas, ele compunha as suas músicas. Parte do livro dos Salmos são cânticos feitos por Davi. Então, muitos dos hinos que até nós cantamos foram feitos por Davi, com a letra, no caso, baseada no livro dos Salmos. A narrativa histórica, inclusive de Neemias, quando fala da reconstrução, e de Esdras, quando o povo volta do exílio da Babilônia e reorganiza o culto em Jerusalém, diz o texto que os levitas foram colocados em seus devidos lugares e passaram a entoar e a cantar como Davi havia ensinado aos levitas, organizado em forma de corais, de vozes. Então Davi era um exímio cantor, tocava harpa e tocava muito bem. Sobre Davi havia uma unção da música, se a gente pode dizer assim. Era um menino de talento, tanto que ele foi recrutado para tocar no palácio de Saul, porque depois que o Espírito de Deus deixa Saul, um espírito maligno passa a atormentar Saul, e agora o Espírito de Deus estava nesse sentido com Davi, que haveria de ser, e foi ungido depois rei de todo Israel. Mas nesse tempo, Saul, atormentado por um espírito maligno, chamaríamos hoje de perturbado, uma pessoa angustiada, depressiva, e perdia o controle de si. Davi foi convidado para cantar no palácio, e cantar para Davi, ou para Saul, e quando Davi começava a cantar, o espírito de Saul se aquietava, se acomodava. Diz a sequência do texto, que o espírito mau saía de Saul. Então, pelo canto de Davi, se praticava o exorcismo na época, porque isso aquietava o coração. Por isso, quando a gente tem as celebrações e o culto, a música é muito importante. Ela acalma, aquieta o nosso coração, sossega a nossa alma. Quando nós, de fato, quebrantamos o nosso coração diante de Deus, então, de fato, a nossa alma entra num espírito de comunhão com Deus, de harmonia com Deus. Ele era um jovem bonito, como falei antes também. Os filhos de Davi, depois que ele se case com as diversas mulheres, aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, diz a história que os filhos de Davi eram os mais belos e bonitos de Israel. Adonias era filho de Davi, era um homem, diz, dos mais bonitos de Israel, até hoje, né? Absalão diz que era um homem lindíssimo, belo, então muito bonito. A genética de Davi deu certo. Então ele era um homem de olhos bonitos, embora não fosse uma pessoa tão alta, de aparência a princípio, porque era um rapaz, quando se apresenta a Samuel, mas diz o texto que ele era bonito. Não foi à toa que Mical se apaixonou por ele, né? Não foi à toa, como nós pregamos na semana passada. Foi ungido por Samuel como rei de Israel. Samuel é chamado por Deus para destituir, nesse sentido, diante de Deus, Saul da sua posição, do seu cargo de rei, e ungir um novo rei de Israel. Quando Deus fala isso com Samuel, ele diz assim: Saul vai me matar, se ele souber que eu vou ungir um novo rei, ele me mata. Samuel fica preocupado e quer rejeitar o convite, e aí Deus diz: não, vá lá e leve um novilho e diga que vai oferecer sacrifícios. Então, quando ele chega na casa de Jessé, convidando a família, e consagra toda a família para que naquele dia se ofereçam sacrifícios ao Senhor, e durante os sacrifícios, e aí depois na hora do almoço, ele manda chamar os seus filhos. Vem o primeiro, guerreiro, valente, parte do exército de Saul, e aí Deus diz: não é este. Vem o segundo, e Deus diz: não é este. Não confunda, Samuel, você já errou a primeira vez,
porque você ungiu Saul pela aparência. Ele era alto, era bonito, mas era rejeitado por Deus. Então, não veja conforme os homens, porque os homens veem a aparência, mas Deus vê o coração. E aí todos os irmãos de Davi vão sendo rejeitados um por um. E aí Samuel pergunta a Jessé: há mais algum outro filho? Esses são os seus únicos filhos? Não, tem um, que está lá cuidando das ovelhas, está no campo, é o caçula. Ele diz: então mande chamar. E aí vem Davi. Quando Davi entra, Deus diz: é este é aquele que eu escolhi para ser o rei de Israel. Como Samuel já havia levado o óleo da unção, era um óleo provavelmente com mirra, com algum perfume, num chifre, numa vasilha, e a vasilha era um chifre, e aí pega o chifre e o óleo e unge Davi como rei de Israel. A partir dali a história de Davi começa a mudar. Depois da unção de Davi como rei de Israel, os filisteus travam uma batalha com os israelitas, e o exército de Saul vai para esta batalha, e diz que no vale, enquanto os filisteus estavam de um lado e os israelitas do outro, e no vale ficava lá o gigante Golias, desafiando a nação de Israel, e fez isso por 40 dias, desafiando, humilhando, depreciando o exército de Israel, desafiando alguém para lutar com ele. Enquanto fazia isso, blasfemava contra Deus e exaltava os deuses dos filisteus, como Dagom. Quando Davi é chamado pelo seu pai para levar comida para os seus irmãos, para os 3 irmãos que faziam parte do exército de Saul, ele levou lá 15 quilos de cereais, levou 10 pães e 10 queijos. Não era mineiro, mas gostava de queijo, que ia levar 10, e aí levava para o comandante lá, para aquele que era o chefe do exército. Então Davi levou, chegou lá, viu aquela situação, desafio dos filisteus e do gigante Golias, disse assim: quem é esse homem? O que está acontecendo? É nessa hora que os irmãos de Davi repreendem Davi, dizendo assim: o que você está conversando aí? Você é mau, você é presunçoso, o que você quer? Volte para casa, vá para lá, você é um rapaz, é um menino. Ele disse: não, eu vou, depois conversando, disse: eu vou enfrentar o gigante Golias. E falam de Davi para Saul. Saul vem, coloca todas as armaduras em Davi, dar a ele uma espada, e dar a ele todo o equipamento para ele lutar, mas ele não estava acostumado com aquilo. Tira tudo, pega a sua funda, não era uma estilingue, como algumas imagens passam, não era um estilingue, era uma funda, que tem muito mais força do que um estilingue. Desce ao rio, pega 7, agora eu lembrei, esqueci quantas pedras, 5 pedras, lisas da beira do rio, coloca no seu alforje e vai para o confronto com o gigante Golias. Enquanto Golias desafia Davi, dizendo: pensa que eu sou cachorro, para ser expulso, porque ele foi também com cajado, para ser vencido com pau, com pedra, não sou cachorro, não sou nada disso. Enquanto Golias ia em direção a Davi, Davi corre em direção a ele, pega uma das pedras, pega a sua funda, acerta a testa do gigante Golias, ele cai, cravado no chão, com a pedra cravada na sua testa, pega a espada de Golias, mata Golias, corta a sua cabeça e apresenta ao exército de Israel e leva a Saul, e fica também com a espada do gigante Golias. Depois dessa grande batalha, a família de Davi é dispensada dos impostos, porque era promessa de Saul, fica com a garantia de casar com uma das filhas de Saul, e sua família ser dispensada de todos os impostos. Significa, diz Davi, que também não foi lá de graça, ele sabia que havia uma recompensa a quem vencesse Golias, e Davi é convidado por Saul para fazer parte da sua casa, do seu palácio, inclusive
porque é indicado pelos servos de Saul como alguém que tocava harpa, que cantava muito bem, que falava muito bem e que era um guerreiro valente. Então vejam bem as qualidades de Davi: era bonito, tocava, cantava, falava bem e era valente, era um homem destemido, diz o texto. Ele vai para a casa de Saul, só que na vitória contra os filisteus, as mulheres resolvem fazer uma música. E enquanto chega Saul e Davi entrando na cidade, uma musiquinha que perturbou Saul, que vocês já conhecem. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul fica muito bravo com Davi, fica enciumado, fica com inveja de Davi, e pela primeira vez Saul tenta matar Davi. Então esse era Davi, né? E aí a lealdade de Davi. Se a gente viu aqui a história, quando ele foi chamado e quando ele foi ungido rei, agora vamos perceber, uma das características de Davi era que ele era um homem leal. Apesar de estar servindo no palácio, apesar de já ter sido ungido rei de Israel pelo profeta Samuel, apesar de ter toda a simpatia, apreço dos soldados de Saul, apesar de ser acolhido, aclamado e amado pela população de Israel, mas a ética, a lealdade de Davi para com seu rei, para com Saul, é extraordinária, porque ele foi leal não só a Saul, e a gente vai ver algumas referências, mas Davi também foi leal ao seu amigo. Quando as pessoas chegam após a vitória de Golias, derrota de Golias, e na conversa de Saul com Davi, Jonatas passa a criar uma amizade muito grande com Davi, e diz o texto que eles se tornaram amigos muito próximos, e foram leais, fizeram votos de lealdade. A partir dali, Davi e Jonatas se tornam grandes parceiros, ao ponto de Jonatas defender Davi diante do seu pai, ao ponto de Jonatas proteger Davi de algumas ciladas, e também ao ponto de Davi promover a segurança de Jonatas, o seu amigo. E depois que ele assume a posição de rei, é aclamado como rei, ele preserva a vida do seu amigo, fazendo exatamente o que era contrário na época quando um rei assumia, que era matar a família do seu antecessor. Ele mantém viva a vida de Jonatas. Davi era um homem leal, mesmo Saul tentando matá-lo, por diversas vezes. Aí você pode abrir a sua Bíblia, desde 1 Samuel capítulo 18, verso 10 a 11, 21, 19, também capítulo 19, do verso 1 ao verso 10, verso 11, capítulo 22, verso 1, e outras referências mais, tentativas de Saul matar Davi, por duas vezes, tentando acertar Davi com uma lança, rápida. Davi era ligeiro, se defendeu da lança duas vezes, depois armando a cilada que nós vimos na semana passada, na casa de Mical, lá no lugar onde Davi habitava. Depois, por outras vezes, para vocês terem uma ideia, Davi foge, e vai para Ramá e se encontra com Samuel, e eles vão para um lugar protegido, e lá, como uma escola de profeta, enquanto eles estão profetizando, Saul descobre que Davi estava lá, e diz assim: vamos lá matar Davi. Não importa se ele esteja com Samuel, se ele está profetizando, se ele está entre os homens, os sacerdotes, vamos lá matá-lo. E manda mensageiros para matar Davi. Os mensageiros, quando chegam lá, também começam a profetizar, também começam a adorar a Deus. E aí nada acontece, ele manda mais mensageiros, e os outros mensageiros, quando chegam lá, também começam a profetizar e a adorar ao Senhor. E aí Saul, indignado: ninguém resolve o problema, vai eu. Enquanto Saul está indo para matar Davi, ele também começa a profetizar e adorar ao Senhor. E as pessoas, até Saul está entre os profetas.
Então, em outros momentos, Saul também vai com todo o seu exército para perseguir Davi e matar Saul, e Davi preserva a vida de Saul em diversos momentos. Um deles, Saul entra numa caverna, quando foi enfrentar Davi, e aí, antes do confronto, eles entram na caverna, e quando ele está lá na caverna, Davi e todo o seu exército está no fundo da caverna, e ele entra para fazer suas necessidades fisiológicas. Saul vai quietinho, e os generais, o exército de Davi assim, Deus te deu a oportunidade de matar o seu inimigo agora, vai e mate ele. Ele vai escondido e corta a orla do manto de Saul, e diz que o seu coração ficou triste, acelerado, né? Ele diz assim, eu não posso fazer isso com o ungido do Senhor, eu não posso levantar a mão contra o ungido do Senhor, eu não posso levantar a mão contra o meu rei, porque foi Deus que ungiu o rei. A lealdade, a ética. Em outros momentos também, ele teve a oportunidade de matar Saul, porque Saul estava dormindo, ele tirou a espada, levou a espada de Saul, tudo, e depois até desafia o exército de Saul, dizendo, se vocês deixaram, eu podia ter matado o rei, vocês podem morrer por causa disso, porque não protegeram o rei. Davi, nestas horas, preserva a vida de Saul. Que lealdade, que ética, que moral de Davi. Saul até chega a dizer assim, quando reconhecia a voz de Davi, nesses confrontos, diz assim, realmente Davi, eu reconheço que eu estou errado, eu não vou mais te perseguir, não vou mais te matar, mas na primeira oportunidade, estava lá Saul tentando matar Davi, mas ele, leal, preserva a vida do seu rei, leal aos seus amigos, leal ao seu rei, à sua liderança, à sua autoridade, e leal ao seu exército. Em uma das batalhas e das vitórias de Davi, quando eles estão cercados pelo inimigo, Davi teve sede, e ele disse, como eu gostaria de beber as águas da cidade de Belém, uma fonte especial, onde tinha água, e os comandantes, 3 dos valentes de Davi, ouvem Davi no seu desejo, na sua sede, passam pelo meio do exército dos filisteus. Vocês vão encontrar isso em 2 Samuel, capítulo de número 24, e depois capítulo 26, verso 1 a 22, né? Passam pelo meio do exército dos filisteus, e chegam e pegam água para Davi, e trazem a água. Quando Davi se dá por conta, eles estão lá dizendo, está aqui a água que você pediu, Davi. Ele disse, eu não posso beber essa água vale a vida dos meus valentes, como poderei eu beber a vida, o sacrifício desses homens? Não posso fazer isso. E oferece a água em oferta, em libação ao Senhor, a sua lealdade, a sua integridade também, o seu reconhecimento por aqueles que trabalhavam com eles. Davi era um homem leal, teve a oportunidade de usurpar o trono do rei, por mais de uma vez, foi leal à sua equipe de valentes, e também no seu governo foi leal ao seu povo. A gente viu na história de Mical, se misturando com o povo, não se achando mais que ninguém, e também nem menos que ninguém, mas sendo leal ao seu povo, e se humilhando diante do Senhor. Ele responde a Mical, me humilharei quantas vezes for necessário diante do Senhor. Amém? O que a gente aprende nessa primeira parte da história de Davi? Que Deus nos escolhe, não pela nossa aparência, não por aquilo que nós achamos que somos, mas Deus conhece o nosso coração. A nossa reputação, o que nós apresentamos, o que as pessoas veem de nós, nem sempre de fato é aquilo que está no fundo do nosso coração, mas Deus conhece. É por isso que Ele mesmo descrevia em um dos salmos escritos, sonda-me, Senhor, e conhece os meus pensamentos, sonda-me, e você vai conhecer os meus caminhos, as minhas escolhas, as minhas decisões.
Deus é quem sonda e conhece o nosso coração. Deus pode nos chamar para algo precioso. Deus pode nos chamar para fazer coisas grandiosas no seu reino. Deus pode chamar a mim e a você para fazermos coisas extraordinárias, mas Ele conhece o nosso coração, e a sua escolha vai ser segundo o que está no nosso coração. Às vezes até nós nos apresentamos, queremos fazer coisas, e as coisas não acontecem, não vão. Por quê? Porque Deus conhece o nosso coração. Deus sabe o que está lá em nós. Alguém nos velhos provérbios da vida diz que se conhece um homem quando se dá poder a ele, se conhece um homem quando ele se torna realmente muito próspero, e aí nós vamos conhecer o seu coração, aí se revelam de fato as nossas intenções. Deus conhece o nosso coração, mesmo que você seja bonito, bonita, mesmo que você seja isso ou seja aquilo, Deus conhece o seu coração, e para você fazer o que precisa, Ele vai fazer isso. E conhecendo o coração de Davi, Davi era um homem leal. A nossa lealdade ao Senhor, a nossa fidelidade ao Senhor. Se Deus conhece o nosso coração, não dá para a gente se esconder de Deus, não dá para a gente querer fazer coisas aparentes para Deus, quando Ele sabe qual é de fato a nossa intenção. Eu não posso aparentar ser uma pessoa, porque Deus sabe quem eu de fato sou. Então a primeira lealdade minha é para com Deus. Segundo, a minha lealdade a Deus transparece também na minha lealdade a todos os que lideram a minha vida, seja ele o líder do PGM, seja ele o líder de ministério, seja ele o líder no meu trabalho, seja ele o líder na igreja, em qualquer lugar. O princípio de lealdade àqueles que presidem sobre nós, governam sobre nós, é importante, é necessário. Eu não vou dar o nome, mas uma certa vez nós tivemos uma atividade aqui na igreja, e veio um de nossos governantes, antes da sua eleição, e ele revelou algo aqui, e aí depois compartilhei com os meus colegas e disse: não vai prosperar, não vai prosperar, porque a forma da sua ética, e a sua ética para com o seu líder atual não era sincera, verdadeira, as intenções por trás de golpe, de tudo mais, eram evidentes. Então, nossa lealdade aos nossos líderes, aos nossos superiores, é importante. Lá no seu trabalho, o seu chefe é ruim, o seu líder é ruim, ele é aquilo, mas seja honesto com ele, seja leal à liderança dele, seja verdadeiro, não puxe o tapete, não fale em verdades, não fale pelas costas, não difame, não deseje e nem crie situações, juntando pessoas para destruí-lo, para derrubá-lo. Isso não é um princípio de lealdade. Davi nos ensina a sermos leais aos nossos líderes. Davi, lembra dele? Era péssimo, ciumento, rancoroso, invejoso, malvado, desleal. Ele era tudo isso. Mentiroso, porque ele fazia uma promessa a Davi, depois estava falando, mesmo assim Davi foi leal a Saul. Esse princípio de lealdade a gente aprende ao Senhor e aos nossos líderes. Ele foi leal ao seu amigo Jonatas, e Jonatas foi leal também ao seu amigo. Se você tem um amigo, seja leal à sua amizade. E amigo não é aquele que esconde os erros dos amigos, leal é aquele que fala os erros dos amigos. E o amigo que ouve do amigo quando está sendo denunciado pelos seus erros, também é esse que valoriza essa amizade pelo seu princípio e o valor de lealdade. Jonatas conversava com Davi, Davi conversava com Jonatas, eles traçavam planos,
Eles se organizavam para fugir das ciladas de Saul, mas eram amigos de fato. A Bíblia diz que é amigos mais chegados que um irmão. Tem pessoas que são filhas e filhos únicos, não têm muitos amigos, ou outros que na sua família há uma desunião total, e encontram amigos durante a jornada da sua vida, e essas amizades nós temos que ser leais. Nós não temos 1000 amigos, 100 amigos, 300 amigos, 400 amigos, milhões de amigos, como nas redes sociais. No geral, nós temos de 2 a 5 amigos. Jesus tinha 12. Dos 12, 3 eram os mais próximos. Então, nosso ciclo, nosso elo, nosso grupo de amizade é mais ou menos assim. A esse grupo mais restrito de amigos, a gente precisa desenvolver lealdade. Ele foi leal também à sua equipe de jornada, sua equipe de trabalho. A gente aprende a desenvolver esse princípio de lealdade. É o lugar mais fácil da gente ser desleal, mas ele foi leal, valorizando o esforço daqueles que trabalhavam com ele, daqueles que guerreavam com ele, daqueles que militavam para vencer os seus inimigos. Quando eles sacrificaram-se em favor do seu líder, ele valorizou o sacrifício, apreciou o sacrifício, ofereceu o que eles fizeram a Deus, não tomou para si a honra e a glória. Ele diz assim: eu sou o máximo de líder, né? Olha aí, meus valentes foram lá, pegaram água e trouxeram para mim, eu sou o máximo. Não, ele disse: Senhor, não sou digno, não mereço tudo isso, eu ofereço isso ao Senhor. Esse princípio de lealdade a gente também aprende com Davi. E aí, com essa história até aqui, nós aprendemos que Deus conhece o nosso coração, Ele pode nos escolher para fazermos coisas grandiosas. Nós aprendemos até aqui com Davi, que precisamos aprender e desenvolver lealdade aos nossos líderes, aos nossos amigos e aqueles que somam conosco como equipe no trabalho ou no que quer que seja família, seja um grupo, mas que a gente desenvolva e aprenda esses princípios. Amém? Vamos nos colocar em pé. Semana que vem a gente continua com a história de Davi e traz mais algumas outras lições preciosas para a nossa vida.